Nós temos trabalhado muito para dar governabilidade ao prefeito Marcelo Crivella. Mas o tema que eu quero trazer nessa tarde para esse parlamento é sobre a questão do ticket alimentação dos servidores públicos do município do Rio de Janeiro. Nós precisamos de falar sobre planos de carreira, precisamos falar sobre reajustes salariais, precisamos falar sobre os benefícios que os servidores estavam acostumados a receber, mas quando nós falamos do ticket alimentação, nós estamos falando diretamente do resgate da dignidade dos servidores, porque nós estamos falando das famílias dos servidores de um modo geral. Presidente, eu trouxe aqui, por exemplo, algumas pessoas não sabem, e nós sabemos que os nossos vídeos aqui hoje em dia são compartilhados demais nas redes sociais. Mas o servidor do município do Rio de Janeiro recebe diariamente, ou seja, por dia, para que ele faça a sua refeição. Ele trabalha o dia inteiro, e ele precisa almoçar, ele precisa beber algo, ele precisa comer para trabalhar o dia inteiro. E ele recebe da prefeitura por dia R$12. Presidente, isso dá um total de dias trabalhados por praticamente todos os 129 mil servidores do município, um total de R$264 por mês. Senhores, eu já cansei de almoçar aqui, por exemplo, com vereadores que gastam isso em um almoço. R$264, nós estamos falando que é o almoço para o mês inteiro dos servidores do município do Rio de Janeiro. Agora, sabem por quê que custa R$12 o almoço diário do servidor do município? É simples, tem uma razão de ser. Não é porque sempre foi assim, mas é porque nós estamos nos aproximando, não são de 2 anos sem reajuste, 3 anos, 4 anos, não. São de 6 anos que estamos nos aproximando, que esse valor não sofre nenhum tipo de reajuste. E aí eu volto na minha primeira fala. Nós estamos falando de quê? Senão da dignidade da pessoa humana. Porque quando nós estamos retirando a dignidade do servidor, nós, na verdade, estamos atingindo a quem ele serve. E nós precisamos nos lembrar que o servidor público serve ao público, a população carioca, a sociedade do Rio de Janeiro. Olha, eu trouxe aqui alguns números, que é segundo a ACERT, que é a Associação das Empresas de Refeição e Alimentação, Convênio para o Trabalhador. Esses dados são atualizados. Ele diz que o valor médio de uma refeição na cidade do Rio de Janeiro, esse ano, é de R$ 36,94, incluindo bebida e sobremesa, que é o que dá dignidade à pessoa humana. No centro da cidade do Rio de Janeiro, o trabalhador gasta, em média, R$ 37,71 por dia para almoçar. Na Zona Norte, R$ 29,58. Na Zona Oeste, R$ 38,87. Na Zona Sul, aí a Zona Sul chega a R$ 45,18. Ou seja, e o servidor do município, cerca de 1/3 dos valores que naturalmente é gasto para se almoçar na cidade do Rio de Janeiro. Presidente, eu quero agora, do meio da fala, partindo agora para o final da nossa fala, dizer o seguinte: eu comecei dizendo que nós precisamos entender que o governo precisa de ter apoio para que ele tenha governabilidade e ele, então, possa conseguir fluir no seu governo. Estou falando do prefeito Marcelo Crivella. Mas quando eu digo governabilidade, eu digo atender a sociedade, eu digo cuidar das pessoas. Mas quando eu falo de cuidar das pessoas, tratar da sociedade, eu volto a dizer, eu preciso entender que quem cuida realmente das pessoas, quem cuida da sociedade carioca, é quem a serve. E quem está servindo hoje é o servidor público municipal. E aí eu temo grandemente que, se deixarmos passar um pouco mais de tempo, nós vamos ouvir, vai ser explícito e notório o tanto quanto o servidor vai começando a desmotivar, a deixar a desejar,
a não encontrar mais incentivo, e isso eu digo porque eu tenho andado fiscalizando e conversando, por exemplo, com professores, com agentes de controle de endemias, com o pessoal da fiscalização sanitária da prefeitura, com guardas municipais, eu tenho conversado com o pessoal do Implan Rio, eu tenho conversado com vários servidores que simplesmente dizem para mim o seguinte: os planos de carreira, os reajustes salariais, essas coisas não estão acontecendo. Mas por que não reajusta esse ticket de alimentação em tempo? Porque estamos caminhando para 6 anos. Inclusive, não basta ir muito longe não, no site de busca, eu tenho aqui uma nota no jornal, que o título do jornal Extra está dizendo assim, olha: ticket de alimentação do servidor municipal do Rio será reajustado e funcionários da educação vão passar a receber. Olha, um total de 36% de reajuste. Só que a grande frustração, presidente, é que essa matéria era do dia 13 de fevereiro do ano de 2012. Esse foi o último reajuste. E nas palavras do antigo chefe da Secretaria da Casa Civil, ele disse aqui, olha, a medida reconhecerá o esforço do servidor público. Eu quero fazer agora, para finalizar nossa fala, eu quero deixar aqui, eu quero tentar ser um pouco porta-voz dos servidores públicos do município, até porque eu também sou servidor público do município há 21 anos. Então vai ser fácil para mim. E eu quero aqui trazer deles um clamor para esta casa, porque de igual forma eu peço também a todos os parlamentares e vereadores dessa casa que venham nos acompanhar nesse discurso. Os servidores da Prefeitura do Rio de Janeiro precisam voz nesse sentido e precisam resgatar as suas dignidades. E eu quero fazer aqui um clamor muito simples, porque após esses 9 meses de governo, nós estamos vendo que algumas coisas já estão acontecendo na Prefeitura. Algumas obras, algumas restituições de prédios, algumas coisas já estão acontecendo. Isso porque, quando o prefeito senta naquela grande mesa com os seus secretários e com os seus assessores, é colocado ali na sua mesa os critérios para que ele consiga separar as questões de prioridade na cidade. Então, na dinâmica, é exatamente assim, prefeito, tem que fazer isso, mais isso, mais isso, tem que fazer também isso aqui e aquilo lá. E aí vem o prefeito e começa a separar as questões de prioridade. Isso aqui eu não farei, mas isso aqui eu farei. Isso aqui também eu vou fazer. Nós estamos caminhando, faltando 3 meses para o final do ano. E ele vai separando o que é prioridade. E aqui fica um clamor dos servidores públicos. Prefeito Marcelo Crivella, dê a dignidade dos servidores públicos de volta e trate a dignidade das famílias dos servidores como também uma questão de prioridade no seu governo para ainda este ano de 2017. Obrigado, presidente.